Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Que o Senhor venha falar conosco. Amém? Glória a Deus. A irmã já orou, então nos resta abrir a palavra do Senhor, que está aqui em Josué capítulo 2. Amém? Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, a palavra do Senhor está aqui. Vamos. Amém, meus irmãos? Josué capítulo 2. Vocês já pararam para pensar como as pessoas, ou nós mesmos, o mundo, nós achamos que Deus escolhe pessoas perfeitas, pessoas capacitadas, pessoas de boa reputação. E nessa história aqui que nós vamos ler sobre Raabe, essa história aqui, Deus nos mostra que Ele usa quem Ele quer. Ele quer agir como Ele quer. Ele usa as pessoas para cumprir o seu propósito. Deus nos mostra que a capacidade vem dEle e não das habilidades humanas. E essa história de Raabe nos ensina a sermos corajosos, termos discernimento, sermos humildes, sermos espertos e temos muita fé. Essa história de Raabe nos ensina isso. E o nosso Deus, Ele está agindo na vida de Raabe. Por quê? Porque a Raabe era uma mulher prostituta. Ela era uma mulher prostituta. Mas um dia ela ouviu falar do Senhor. E ela mudou completamente a vida dela. E Deus mostra para a gente que Ele usa quem Ele quer para cumprir o seu propósito. E Deus fala aqui, através de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 27 ao 29, eu vou abrir para os irmãos. Se os irmãos quiserem abrir, mas eu gostaria muito de ler com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 27 ao 29, que diz assim: Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém, meus irmãos? Deus escolhe quem Ele quer. Voltamos lá em Josué. E aqui no versículo 1 de Josué, ele fala assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Engraçado, né, meus irmãos? Com tanta casa para os espiões irem, eles foram justamente na casa de Raabe. E o que eu vejo, meus irmãos, é que Deus já estava trabalhando na vida de Raabe. Ele já estava no controle de tudo. Deus é assim. No verso 2, ele fala assim:
Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. O rei já conhecia Raabe. Aliás, Raabe era muito conhecida naquela cidade. A casa dela era o point de muitas pessoas. Eles iam lá, batiam um papo, e conversa vai, conversa vem. Ali, todo mundo conhecia, inclusive o rei. O rei conhecia, tanto que ele mandou mensagem para Raabe mandar os espiões embora. Agora eu pergunto aqui com os meus pensamentos: como que esse povo de Jericó sabia que éramos espiões? Como que eles sabiam que eram os espiões? Tinha tanta gente ali. Será que eles estavam usando aquelas capas de detetive, aqueles óculos escuros, para que as pessoas... Eu com os meus pensamentos aqui, viu, irmão? Não está na Bíblia, não. Será que eles estavam usando aquelas capas de detetive, nos filmes, não tem? Detetive, né? Um correndo para lá e para cá, se escorrendo atrás de árvore, correndo, né? Olhando, vigiando, né? Como eles sabiam? Mas por um outro lado, meus irmãos, os espiões estavam a trabalho do Deus Todo-Poderoso. Os espiões estavam a trabalho do nosso Deus. E o povo de Deus tem que ser diferente mesmo. O povo de Deus tem que refletir a imagem de Cristo. Eles têm que ter a fisionomia diferente. Eles têm que ter os seus portes diferentes. Eles têm que ter o comportamento diferente. Eles têm que ter uma bondade diferente. Eles têm que ter educação. Eles têm que ter caráter. E Deus estava trabalhando. E agora, do verso 4... No verso 4 até o 7, veja só o que Deus fala. Acompanhe comigo na Bíblia. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde eles foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Meus irmãos, eu vejo aqui nesses versículos, a coragem de Raabe. Ela tinha uma escolha a fazer: entregá-los aos soldados de Jericó ou protegê-los. Raabe escolheu protegê-los, porque ela sabia muito bem que se ela protegesse os homens de Deus, ela estava salvando a sua vida e salvando a vida da família dela. Então Raabe escolheu o melhor. Então Raabe escolheu o caminho estreito. Raabe escolheu o caminho certo. Raabe escolheu olhar para Deus. Raabe, ela não quis ouvir o rei da terra, porque Raabe, ela queria ouvir o rei do céu. Amém, meus irmãos? E vamos continuar, meus irmãos.
do verso 8. Olha que palavra linda, olha que parte linda. É agora do verso 8. E nós vamos ler até o 13. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seol e Oque, os 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livra-nos da morte. Então, meus irmãos, olha como a Raabe foi esperta. Ela poderia ter falado para aqueles espiões: ó, vocês jurem, faz favor de vocês 2 jurarem, e para pouparem a vida da minha família. Ela não pensou só nela, ela pensou na família dela. Então ela falou assim, ela não falou isso, ela falou: vê se vocês jurem. O que ela falou, irmãos? Olha só o detalhe. Vocês jurem, no 12, olha o versículo 12. Jurem-me pelo Senhor. Pelo Senhor. Então, eles não tinham para onde correr, porque ela falou: jurem pelo Senhor, que vocês, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Irmãos, olha o que eu vejo aqui, como eu penso. Como é importante, meus irmãos, nós intercedermos pelas nossas famílias. Nesses versículos aqui, ela estava intercedendo pela família dela. Ela não pensou só nela, ela pensou na família dela. Porque a família é muito importante, meus irmãos. Não importa se seu filho, se um dia foi desse aprisco, ou se foi de um outro aprisco. O importante é você continuar intercedendo pelos teus filhos, pela tua família, pela tua esposa, pelo teu marido. O importante é vocês continuarem intercedendo. Porque a palavra de Deus fala em Atos 16, versículo 31. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você será salvo tu e a tua casa. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você será salva tu e a tua casa. Você crê nessa palavra, meus irmãos? Então continue intercedendo. Nunca desanime de você interceder pela tua família. Amém? Verso do 14 ao 20. Continuamos. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhe disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho.
Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido a sua família, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Vocês perceberam que aqui eles falam duas vezes, né? Estaremos livres do livramento que você fez com que a gente fizesse. Olha como eles estavam preocupados com o juramento. Por quê? Porque ela falou: jure pelo Senhor. Então eles falaram duas vezes aqui. No 17, estamos livres do juramento que você nos levou a fazer. Aqui no 20, eles falam a mesma coisa. Estamos livres do juramento que você nos levou a fazer. Então, meus irmãos, eles estavam assim, ó, sem saída, porque ela foi esperta. Jurem pelo Senhor. Porque se a gente jurar por nós mesmos, não vai conseguir mesmo, porque nós somos falhos. Mas se você jurar pelo Senhor, você está pego, como falam por aí. Agora, meus irmãos, eu pensando aqui, esses versículos aqui que nós olhamos aqui e vimos, e essa conversa todinha que a Raabe teve com esses... Agora a situação ficou meio complicada para ela, ao meu ver. Ficou meio complicadinha para ela. Porque Raabe morava sozinha. Raabe não tinha filho, não tinha marido. Nós não sabemos a situação porque levou a Raabe morar sozinha nessa circunstância da vida dela. Será que foi discussões com o pai, com a mãe, com os irmãos, que fez com que ela mudasse de vida, fosse procurar uma vida diferente daquelas que, fora dos padrões da família dela, diferente? Então ela falou assim: puxa, eles pediram para eu levar meu pai, minha mãe, meus irmãos, é tudo deles, para a minha casa. E agora? O que eu vou fazer? Eu pensando aqui, tá, meus irmãos? Porque eu gosto de entrar na história. Raabe estava diferente, meus irmãos. Raabe agora estava diferente, pensava diferente. O Deus que ela ouviu falar mudou a vida dela. O Deus que ela ouviu falar, como nós lemos aqui, porque na verdade, meus irmãos, veja bem, naquela época não tinha internet, naquela época não tinha Facebook, naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha rádio, não tinha televisão, mas eu creio que tinha caixeiros viajantes, né? Caixeiro viajante são as pessoas que são comerciantes, que vendiam nas ruas, vendiam na cidade, iam de cidade em cidade. Caixeiro viajante, eu creio aqui que tinha. Então, eles, além de venderem as coisas deles, comercial, eles iam levar as notícias para o povo também, viu? Levar notícias, fofocas. Então, eles chegavam lá na Raabe, o point deles era a casa de Raabe, e eles chegavam lá e falavam: olha, vocês estão ouvindo o que está acontecendo lá no Egito? O Deus dos hebreus, o que está fazendo com aquele povo? Vocês estão vendo quantas pragas ele está mandando? É água que vira sangue,
É um monte de rã que entra nas casas, nos armários, nas camas. Aquele mundaréu de piolho, vocês estão ouvindo falar do Deus dos hebreus, o que Ele está fazendo? Ele é poderoso. E Raabe só se alimentando com aquelas palavras. E aquelas palavras foram entrando. E ela queria conhecer esse Deus. E ela conheceu esse Deus. Então aqui, meus irmãos, Raabe estava diferente, porque o Senhor já estava mudando a vida de Raabe. E Ele mudou. E Raabe, como ela pensava diferente, na verdade, meus irmãos, aqui, Raabe já estava convertida. E uma pessoa convertida, ela pede perdão. Uma pessoa convertida, ela não guarda mágoas. Então ela falou assim, eu vou lá pedir perdão para o meu pai. Eu vou lá pedir perdão para minha mãe. Eu vou lá pedir perdão para os meus irmãos. E foi. Como que eu vou levar meu pai e minha mãe para a minha casa, para livrá-los eles da morte, para eles serem livres? Porque ela pensava assim, eu ponho o fio de escarlate aqui na minha casa, o cordão vermelho, e eu estou livre. Aí eles, como eu pedi para eles jurarem pelo Senhor, eles vão lá e colocam na casa do meu pai. Não. O que eles falaram aqui para ela? Você vai lá, traga seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos para a tua casa. Ela falou assim, então o jeito é ir lá na casa do meu pai, na casa do meu pai, pedir perdão. Porque agora eu sou outra pessoa, eu sou uma pessoa que crê em Deus, então eu vou lá pedir perdão. Como é bom, amados, você sentir que você está diferente, que você precisa pedir perdão para alguém, porque perdão liberta muitas adversidades na sua vida. Deus é maravilhoso. Então Raabe foi lá pedir perdão para os pais. Meu pai perdoa. Meu pai me perdoa. Eu imagino a situação do pai, pensando aqui, tá? Não está na Bíblia não, tá? Eu estou entrando pensando aqui o que poderia ter acontecido. Pai, me perdoa, mas minha filha, você aqui na minha casa, uma pessoa que me deu tantos desgostos, uma pessoa que me deu tanto sofrimento, meu pai me perdoa, eu sou outra pessoa, agora eu creio no Deus dos hebreus. O senhor não está escutando o que está acontecendo lá naquele lugar, meu pai? O senhor não está escutando? Me perdoa, meu pai. Vocês têm que ir embora para minha casa. Me perdoa, minha mãe. Vocês têm que ir embora para minha casa. Me perdoa, meus irmãos, minhas irmãs. Me perdoa, agora eu sou outra pessoa. Me perdoa por tudo que eu fiz vocês passarem. Isso é uma pessoa convertida. Isso é uma pessoa que tem Deus no coração. E a conversa foi longa. Eu creio que foi longa. Mas ela conseguiu levar o pai, levar a mãe, levar os irmãos e todos os parentes para a casa dela, porque ela falou para o pai, pai, lá no Egito a coisa está feia, os hebreus agora conseguiram passar pelo mar em terra seca. Contou a história, pai, agora não é hora de eu contar tudo para o Senhor, essa cidade vai ser destruída em poucos dias, vocês têm que ir embora para minha casa. Aí ela conseguiu levar o pai, a mãe, e Deus estava no controle. Deus estava no controle. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E creio, meus irmãos, que como eles foram para a casa dela, ela conseguiu o perdão dele. Então, continuando aqui no verso 21 ao 24, seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela,
Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num. E lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Então, meus irmãos, Raabe colocou o cordão vermelho na sua casa. A sua casa, esse cordão vermelho significava proteção, segurança e mais ainda, meus irmãos, esse cordão vermelho significava o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, vocês têm que colocar na sua casa. A casa de Raabe estava protegida. Raabe estava protegida. A família de Raabe, que ela conseguiu levar todos para a casa dela, porque senão ia todos morrerem, estava protegidos. O sangue de Jesus tem que estar na casa de cada um de vocês. A sua casa, meus irmãos, principalmente você que está assistindo, que ainda não assistiu, que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse fio de escarlate, esse cordão vermelho tem que estar na tua casa. Esse cordão tem que estar na sua casa. Se você não colocou ainda, coloque urgentemente esse cordão na sua casa. E aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. E agora, para terminar, meus irmãos, nós vamos ler o capítulo 6 de Josué. Capítulo 6 de Josué, vou ler do verso 22 ao 25. Olha o que diz. Josué, capítulo 6, 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos as da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. A ex-prostituta, eu posso dizer, porque ela já não era mais aquela pessoa. Ela aceitou o Senhor Jesus. Ela aceitou conviver numa vida correta, numa vida decente. Ela preferiu o Rei do céu do que morar naquela terra. Essa história de Raabe, meus irmãos, esta é a história de Raabe, que confiou no Senhor e salvou a sua vida e da sua família. E olha que coisa linda, meus irmãos. Raabe, a prostituta, ou melhor dizendo, a ex-prostituta, foi integrada na genealogia do Senhor Jesus, que está em Mateus capítulo 1, verso 5. Porque ela foi esposa de Salmão e foi tataravó do rei Davi.
Olha que coisa linda. Ela se entregou, ela está na genealogia de Jesus Cristo. E agora ela foi lembrada em Hebreus capítulo 11, versículo 31. E em Tiago, capítulo 2, versículo 25. Ela foi lembrada, não foi esquecida não. Viu, amados irmãos? E vocês também não foram esquecidos. Como o Senhor Jesus, como o Senhor Deus, o nosso Deus, salvou Raabe, Ele salvou vocês também, meus irmãos. Por isso vocês têm que estar felizes, alegres, porque vocês estão fazendo parte desse rebanho maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer com a história de Raabe, meus irmãos, com a fé de Raabe, que Raabe creu, agiu e foi salva junto com a sua família. Vocês podem ser pessoas improváveis. Nós podemos ser pessoas improváveis aos olhos do mundo. Nós podemos ser pessoas insignificantes, pessoas desprezíveis, pessoas que ninguém dá nada, mas aos olhos do mundo, nós podemos ser quem, por exemplo? Ninguém. Mas uma coisa eu falo para vocês, meus irmãos, é você mesmo que Deus quer usar. Amém, meus irmãos? Crê somente nessa palavra. Como Deus salvou Raabe, Deus vai salvar a sua família, os seus parentes. Crê somente, porque como o Senhor Jesus agiu na vida dessa mulher, Ele vai agir na vida de vocês também. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome para todos sempre. Muito obrigada, Deus, porque essa história de Raabe nos ensina, Senhor, a ser pessoas diferentes, a ser pessoas fortes, a ser pessoas corajosas, a ser pessoas obedientes, a ser pessoas, Senhor, que têm a fé. É a fé de Raabe, Senhor, que nós precisamos ter, Senhor. Ela não se intimidou diante daqueles homens. Ela quis ouvir o Senhor do céu, o Rei do céu. E assim não deu ouvido ao Rei da terra. E foi salva ela e a sua casa. E assim nós cremos, Senhor, que ainda, Deus, os nossos filhos, os nossos parentes, vão fazer parte desse aprisco, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.